Jó capítulo 38, versículo 1 a 21. Começa o texto assim: Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente, responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Se você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você pode dizer amém? Quando a gente quer brincar com uma pessoa, falar da idade dela e chamar ela de bem idoso, a gente fala assim: você deve ter ajudado Noé, né? Ou falou assim: nossa, você entrou na arca, não entrou não? Você estava com Moisés também, você deve ter dado uma força para Moisés, né? Eu acho que Deus pegou pesado com o Jó, que ele falou assim: Jó, você consegue responder? Quando eu criava o mundo, você estava lá. Ou seja, falou para ele: cara, você é velho demais da conta, né? O nosso planeta, ele é o terceiro mais próximo do Sol. Alguns gostariam que fosse o segundo, porque querem sentir mais calor. Outros gostariam que fosse o quarto, porque não querem sentir tanto calor, né? Hoje nós somos mais de 8 bilhões de habitantes. Cientistas dizem que existem 8 milhões de espécies. Descoberto, não chega a 1,5 milhão de espécies. Então nós estamos falando de um planeta que em tamanho é o quinto na nossa galáxia, né? Na Via Láctea. Então imagina se Deus mostrasse essa foto. Vocês estão vendo a Terra? Estão vendo a Terra? Vocês estão vendo onde você está? E tem gente que ainda diz assim: você sabe quem eu sou? Nada. Olha bem. Tem gente que fala isso. Você sabe com quem você está falando? Olha lá, eu vou mostrar para você quem, ó. Nada. Palavra de hoje, vamos lá, vamos estudar algo do Senhor aqui para nós aqui. Só Deus sabe. Fale para alguém assim: só Deus sabe. Tudo muda se você entender e crer dessa maneira. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos e agora pede para Deus falar com você.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor me conhece, sabe como eu fico, o Senhor sabe em que estado fica o meu coração diante da Tua palavra. O Senhor usa quem o Senhor quiser. Diz a Tua palavra que o Senhor usa as coisas mais vis e desprezíveis. Espero estar nessa relação hoje para que o Senhor possa me usar. E segundo a Tua misericórdia, Senhor, todos nós saiamos daqui de uma forma tão abençoada, Senhor. Saímos daqui dizendo: Deus falou comigo. Faz isto, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, hoje Deus quer restaurar em nós essa palavra, essa frase, essa afirmação. Só Deus sabe. Nós vamos voltar, nós vamos trazer de volta isso para a nossa vida e pôr Deus na nossa vida. E sempre que nos perguntarem sobre qualquer situação que estejamos vivendo, sair uma afirmação muito forte de dentro de nós dizendo: só Deus sabe. E mas você vai viver assim? Vou, e estou muito feliz com isso, porque minha vida está no controle de Deus. Só Ele sabe. Eu estou feliz com isso. Mas não, de verdade, eu não sei. Porque quando a gente está passando um momento de luta, momento de crise, momento de situações tão adversas assim, tem muita gente que faz pergunta. As pessoas querem saber: você melhorou? Como é que você está? Como é que você... Cara, de verdade, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E eu estou muito feliz com isso. Porque é Ele que sabe, Ele está no controle. Eu vou ler outro texto longo, gente, longo, Isaías capítulo 40. E aí logo em seguida eu vou estudar algo com você que vai nos restaurar, falar estas coisas, falar dessa maneira. Só Deus sabe, só Ele sabe. E vai ser uma afirmação muito forte dentro do nosso coração, colocando Deus na nossa vida, trazendo Ele para dentro da nossa vida e dizer: olha, eu tenho um Deus. E Ele sabe todas as coisas acerca da minha vida. A minha vida está nele. Então, de verdade, só Deus sabe. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 12 até o 26. O texto começa assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu os céus com os dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para Ele as nações não são nada. Na presença dEle, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que Ele se parece? Ele não é uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar o ouro ou a prata, escolhe a madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem e que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhe contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Coloca a imagem para mim, eu volto já na leitura do texto dos planetas aí. O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu, e Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas.
Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos. É Ele, e Ele tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palhas. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Alguém pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor, vamos. Quem o conheceu de perto diz assim, que tudo foi criado para Ele, por Ele. E quem o conheceu mais de perto disse assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quem o conheceu na sua intimidade diz que é Ele que sustenta todas as coisas. E que é Ele que sabe tudo. Então eu queria pregar hoje e ministrar no seu coração, só Deus sabe, só Ele que sabe. E para nós é suficiente isso, a nossa fé. Estou bem com isso. Eu não tenho esse controle não, mas eu tenho um Deus que tem o controle. Ele dá ordens ao dia, né? Ele dá ordem a todas as coisas. Eu confesso que por causa das minhas leituras, principalmente do livro de Jó, o capítulo 38 até o 42, eu sei quase de cor, de tanto ler e ler, lindo. Se você puder ler Jó, capítulo 38 até o 42, é algo assim surreal, é maravilhoso, porque Deus está se revelando para Jó de uma forma assim incrível. Porque ele fala, Jó, quando eu soltei as águas, elas saíram correndo, e elas foram invadindo, e aí eu disse a elas, parem! E aí eu falei para elas, até aqui tu irás, e daqui vocês não passarão, e cairão com as suas ondas empoladas, e vai ser sempre assim, vocês chegarão com as ondas, cairão e voltarão, porque eu ordenei isso. Coisa linda, né? Linda, maravilhosa, e vai até o 41, essas perguntas, e ele fala, quem sustenta a filha da leoa, né? Por acaso, alguma vez na sua vida, você já acordou mais cedo para dizer para o dia, comece? Sabes tu quantas estrelas há? Chamo todas pelo nome. E como um exército que sai marchando, eu as libero para que saiam. É maravilhoso, é um negócio assim. Então, diante de um Deus dessa magnitude, dessa grandeza, que o profeta fala assim, como balança de um ourives, ele pesa montes, né? As montanhas ele pesa assim, numa balança que pesa pó, ele pesa, né? De onde ele está, na sua magnitude, olhando para nós, nós somos menor do que... Nós somos como formigas, assim, que você olha assim, não dá nem para saber. Mas é incrível, porque mesmo sendo como formigas, Ele sabe o meu nome. E Ele me conhece por detrás e por diante, sabe todas as coisas ao meu respeito. E Ele tem um controle sobrenatural, a ponto de dizer que nada na minha vida acontece sem que Ele diga que aconteça. É incrível. Então eu vim ministrar hoje na tua vida, só Deus sabe, e isso para nós é suficiente. Viemos adorá-lo hoje aqui, porque só Deus sabe. Eu queria então ministrar para você algumas coisas que tem que estar muito claro para nós, tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser intrínseco dentro de nós, assim, uma afirmação muito forte dentro de nós.
coisas que só Deus sabe. Todas as vezes que alguém perguntar, todas as vezes que nos questionarem, todas as vezes que diante das situações que estivermos até chorando e estivermos cabisbaixos, nós vamos falar: meu irmão, Deus sabe. E eu tenho certeza, Ele está vendo tudo, Ele já ouviu tudo, e Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas essas coisas. Deus sabe, tem que estar muito claro para nós, até para dizermos dentro da nossa própria casa, muitas vezes: Deus sabe todas as coisas, só Ele sabe. Então, quando ficarem nos perguntando: mas como vamos fazer? Como vamos fazer? Como vamos fazer? Uma paz muito grande dentro de nós, uma afirmação, porque a boca fala que o coração está cheio. Nós vamos falar quase que como uma adoração: só Deus sabe. Você pode falar isso? Amém. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que tem que estar muito claro, muito mesmo, tem que estar assim dentro do teu coração, é o dia de amanhã. Só Deus sabe. Nós não sabemos de fato nem o dia de hoje. Eu queria só explicar para você o que é o dia de hoje. O dia de hoje, ele é fruto de muita misericórdia. Muitas, você nem sabe quantas são. Mas são muitas as misericórdias de Deus que o dia de hoje veio a existir. E pode ser o último. Estou feliz com isso, porque só Deus sabe. O dia de hoje foi Deus olhando para a minha vida assim, e Ele julgou, sabe? Ele falou assim: não, quero mais um dia. E Ele estendeu mais um dia. Foi muita misericórdia, né? Ele não castigou com o castigo que deveria. Então Ele deu mais um dia. O dia de hoje é isso, é uma dádiva que Ele deu. E aí, tendo essa visão, essa dimensão do que é isso, o que é acordar e falar: uau, eu estou vivo. Você fala assim: foi muita misericórdia de Deus com a minha vida. Gente, viva melhor o dia de hoje, né? E ainda dá tempo, são 8 da noite, ainda tem né? Se ainda você puder ainda se alegrar ainda, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele, celebre, ame mais, perdoe mais, celebre mais, esteja com mais gente agradável, né? Pare com coisas que não valem a vida. Alguém aqui está namorando? Os casais, cara, é muito interessante. O casal está assim: será que a gente pode falar aqui? O casal fica assim: bem, será que para nós pode? Né? Alguém está namorando? Gente, namora, beija mais. Pronto, já falei do altar. O pastor falou de beijo. Nossa, no YouTube isso não. Namora, a gente vai ser feliz, né? Vai viver. Porque tudo que nós temos é o dia de hoje. E pode ser o último. E amanhã? Só Deus sabe. E aí a pergunta que eu faço é essa: como é que foi hoje? Ligou para aquela pessoa que você falou: nossa, vou ligar. Aí você falou assim: amanhã. Então, mas amanhã só Deus sabe. Né? Falar: eu vou chamar fulano, quero estar com fulano. Chama hoje, né? Mas hoje está frio. Cara, para comer uma pizza quente, maravilhoso. Se não tiver ninguém para convidar, gente, eis-me aqui, pronto a te servir. Onde tu fores, irei. Eu queria ministrar essa restauração em nós, de falar assim: gente, e amanhã? Só Deus sabe.
E estou muito em paz com isso. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, em paz, deitar. E o amanhã, sabe quem sabe o amanhã da minha vida? O Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios, ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam, e nós vamos restaurar isso entre nós aqui. Isso vai ser prática entre nós aqui. Nós vamos trazer esse discurso entre nós aqui. Nós vamos dizer: se Deus quiser. Se Deus quiser, porque a minha vida está na mão dEle. E só Ele sabe. Se Deus quiser, estaremos vivos, faremos isto ou aquilo. E olhe bem para mim aqui. E nós vamos parar aí, por favor. Nós vamos dizer, fale comigo: se Deus quiser, para aí. Porque senão você vai dizer: e Ele há de querer. Para aí. Só Ele sabe. Se Deus quiser, amanhã vai ser melhor que hoje. Vai ser um dia maravilhoso. Muitas misericórdias vão se renovar. Os planos do Senhor vão se cumprir na minha vida. Aleluia. Vai nascer um novo dia. Ele vai ordenar um dia ao meu respeito. Ele já pensou em todas as coisas. Ele já pensou no escape. Ele já pensou em todas as coisas. Está tudo programado já. Nada pega o Senhor de surpresa. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Deus não vacila. Deus não é pego de surpresa. E todos os dias da minha vida estão escritos nele. Então, se Deus quiser, vai ser um dia maravilhoso. Eu fiz uma anotação. Como nós não sabemos como será a nossa vida amanhã, e só Deus sabe, o melhor mesmo é dizer: a minha vida está nas mãos de Deus. Então, se Deus quiser, certamente estarei aí. Amém? Vamos lá, outra coisa que tem que estar muito claro, muito forte dentro de nós, é o que vai acontecer. Fala para alguém assim: ó, o que vai acontecer na sua vida, só Deus sabe. Posso insistir? Fala para ela assim: então para de ficar ouvindo os outros. Essa foi direta para alguém. Isso aí foi, nossa, foi mais que direta. Ah, mas pastor, é que a pessoa falou. Então, é que você não pode segurar a boca dela. E ela vai falar. Mas de fato, na minha vida, sabe quem sabe? Quem me criou. Quem é o Senhor da minha vida, de quem eu sou propriedade. É Ele que sabe. É Ele que julga todas as coisas, é Ele que toma o controle, é Ele, é o Senhor. E se Ele quiser, ninguém pode deter o Senhor. Então, o que vai acontecer, meu irmão, não está na mão de ninguém, está na mão do Senhor. Já tentaram tomar na mão para dizer assim, assado. Mas há um Deus que Ele é todo poderoso. E Ele é tão poderoso que Ele pode fazer até muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então tem que estar muito claro para vocês, muito assim, muito em paz com isso. Quando você fala assim, só Deus sabe. E aí a pessoa logo vai perguntar: tá bom, mas e o que vai acontecer? Só Ele sabe. Mas algo vai acontecer. Porque ninguém pode deter o Senhor. Ninguém pode dizer para Ele não.
Para que é Ele que determina tempos e estações, é Ele que diz todas as coisas, e na minha vida Ele tem o controle total. E Ele me deu o dia de hoje, foi o que Ele me deu, eu estou muito em paz com isso, com hoje. Amanhã, puxa, eu vou logo pela manhã. Por isso que o salmista, entendendo isso, entendendo dessa forma, quando ele acorda, ele fala assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante ti. É a primeira palavra dele pela manhã. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante ti. Louvado seja o teu nome. Por quê? Porque Ele me deu mais um dia, mais uma chance. Olhou para mim com tanta bondade, Ele olhou para mim e falou assim: não é que você merece, não, mas segue mais um dia. Segue mais um dia. Amém? Por isso que a gente, quando canta, a gente fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque se fosse por homens ou mulheres, tinha morrido hoje mesmo. Mas porque Ele vive, há muita misericórdia. Amém? Crê nisso? Jó capítulo 42, versículo 10, 12 e 13 aí. E o Senhor virou cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, também teve 7 filhos e 3 filhos. Só Deus sabe o que vai acontecer, nós não sabemos, e não estar nessa dimensão de que está nele, a minha vida está nele, há um propósito dele, e os planos dele não podem ser frustrados, e ainda que toda a direção da minha vida agora esteja aqui confusa, todas as circunstâncias agora estejam contrárias, está nele, todo o controle, todo dia de amanhã, todo o futuro está nele, e ninguém pode dizer a ele que não pode, ninguém pode fazer, vai se cumprir tudo quanto ele tem. Então crer que vai acontecer alguma coisa, pois eu sei quem tenho crido, e ele é poderoso para fazer até mais, ele pode fazer todas as coisas, né? E eu me lembro um casal que amo demais, e há muitos anos atrás, eles ainda jovens, recém-casados, eles decidiram terminar o casamento, e eu fiquei sabendo por outras pessoas, e eu fui procurá-lo, e ele estava assim bem decidido, né? Não havia palavras que iria mudar o coração dele, não. Então eu pedi para ele licença, só para falar para ele de coisas. Cara, eu queria falar para você coisas que vão acontecer, iriam acontecer, mas você abortou, né? Coisas, comecei a falar, aí você vai falar assim: o senhor profetizou, o senhor teve... Não. Eu falei de coisas do meu coração. Você ama alguém? Quando você fala assim de coisas futuras em relação a quem você ama, você lança maldição ou bênção? Desculpa, gente, misturou. Ah, que susto, que misturou. Falei, para deixar claro aqui, em nome de Jesus, né? Bênção. E eu falei como abençoando, falei de filhos, falei de viagem, falei de prosperidade, falei disso, foi isso que eu falei, né? E vim embora. Mas o coração mudou. Eles continuaram casados. Falei com ele essa semana e estão felizes, né? Estão com os filhos, estão viajando, estão prosperando. Sabe por quê? Você não sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe. Amém. Só Deus sabe, né? Mesmo que um profeta tivesse dito para Jó, falasse: Jó, e ele está naquele estado terminal, usando telha de barro para se coçar, porque as feridas do seu corpo eram assim, algo deplorável.
e ele já tinha perdido tudo, tal. Ele está nesse estado, mesmo que um profeta chegasse nele e dissesse: Jó, o Senhor te dará tudo em dobro, ou nem em dobro, o Senhor te dará. Difícil acreditar, quando a gente está assim, no meio daquela situação, é muito difícil acreditar que haverá um amanhã, que as coisas vão acontecer, é muito difícil, gente. A nossa estrutura, a nossa alma, ela não suporta algo assim, ela não. E mesmo que, por isso que Tomé fala: se eu não tocar, eu não acredito, eu preciso ver aquela ferida na mão dele, porque é demais para a minha alma acreditar nisso. Eu não consigo que vai mudar, eu não acredito tanto assim da água para o vinho, eu não acredito, é difícil para mim. Então restaurar, dizer: mas Deus sabe, e só Ele sabe o que vai acontecer na minha vida. Falando isso, você consegue dizer: esperarei no Senhor, nele esperarei todos os dias da minha vida. Então, para aqueles que acreditam que só Deus sabe, recebe essa palavra: algo vai acontecer. Amém? 3, vamos lá. O final da história. Fala para alguém do lado assim: o final da sua história só Deus sabe. Então, olha, rasga esse roteiro que escreveram, rasga esses decretos da sua vida, porque o final está na mão daquele que vive para sempre. Ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele já viu o fim para ministrar na minha vida. Cuidado, porque você pode estar direcionando sua vida segundo que humanos que perecem estão dirigindo, mas quem dirige é aquele que sabe começo, meio e fim de todas as coisas. Jó capítulo 42, versículo 16, 17, diz: e depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha, Deus chamou ele de velho, quando falou para ele: você já é bem idoso. Depois desse bem idoso, ele viveu mais 140 anos. 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quase que falando: Senhor, tá bom demais. Agora, quem diria, o cara que chamou Deus, chamou, ele falou: Senhor, vem aqui e me mata. Ele falou isso: vem aqui e põe um fim nisso. Esse cara que nesse momento tão terrível da vida passou por coisas que... Então quem escreveu o texto dizendo "e depois disto", abreviou muita coisa, muita coisa. O cara teve depressão profunda, o cara teve dias trágicos, o cara viu seus filhos morrerem, o cara viu todo o patrimônio foi embora. O cara ouviu, espero que você nunca ouça de um cônjuge, espero, olha, em nome de Jesus, ouviu da mulher falar: morre! Aí diz assim: depois de tudo isso, o cara viveu bem. Sabe por quê? Só Deus sabe. Diz a Bíblia que quando lhes nasceu de novo filhos e filhas, não havia na terra filhas tão lindas quanto as filhas de Jó. Agora já tem. Quando ela se acha, ela fala assim: hoje a gente tem que sair para comer fora, porque eu estou linda demais. Ai, Jesus, Jesus. A Bíblia fala de uma mulher, gente, olha, da noite para o dia.
Ela tinha um marido, acordou sem o marido morreu. Ela tinha casa, acordou sem casa. Ela tinha uma cama, ela acordou no dia seguinte, não tinha uma cama para dormir. Ela dormiu, ela tinha o que comer, ela acordou no dia seguinte, não tinha o que comer. A vida acabou. A vida dela acabou. Para você ter uma ideia, essa mulher, diz a Bíblia que ela foi catar espigas. Vou explicar o que é isso para você. Os trabalhadores, eles colhiam, enchiam cestos e carregavam os cestos. Às vezes, do cesto caía uma espiga. Uma espiga aqui, uma espiga ali, uma rolava no mato. Ela vinha atrás, tentando catar uma espiga. Na noite anterior, tinha casa, marido, cama, mesa, tudo. Agora ela está catando espiga. Um homem muito rico, muito respeitado, viu essa mulher andando desse jeito, catando espiga. Só sobrou isso para ela, mas nada. E ele perguntou: quem é? Aí falaram: olha, a vida dela desandou. Ele falou assim: derrubem espigas. Quem estava com as espigas falou assim: como assim? Derrubem espigas. Não, mas como? Eu estou ordenando, é tudo meu, a espiga é minha. Eu quero que vocês joguem no chão a espiga, para ela pegar. Que isso? Quero que vocês façam. Ele casou com ela. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é descendência dela. E o nome dela é Ruth, que casou com Boaz. O final da história nossa, só Deus sabe. Hoje, catando espigas. E dizendo o quê? Só Deus sabe. E aí, catando espigas, estão perguntando para mim: e como é que você vai fazer amanhã? Só Deus sabe. Mas o final da história está na mão dele. Aleluia. Aleluia. Estou feliz com isso. Estou bem demais com isso. Estou bem demais com isso. Ok. Como eu faço então? O que eu faço restaurando e resgatando essas afirmações tão claras assim para mim, feliz com isso, em paz com isso, e que vão me manter muito bem, dizendo: só Deus sabe, amanhã eu vou chegar, né? E vão perguntar: e aí? Eu quero, só Deus sabe. Não, mas você vive assim? Vivo muito bem. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que tem um Deus na minha vida, reinando sobre tudo e sobre todo, e sobre todo o universo. E da mesma maneira que Ele dá ordens ao universo, Ele dá ordens sobre a minha própria vida. E ele me chamou para viver dessa maneira, quando Ele disse assim: quer entender o amanhã para você? O amanhã, quer saber o que significa amanhã na sua vida? Ele me explicou muito claro, ele deixou claro para mim: você quer saber o que é amanhã para a sua vida? Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, não semeiam, não dão, mas o Pai Celestial as alimenta. Foi isso que ele traduziu para mim, o que é amanhã na minha vida. Olha, contempla, porque você vale muito mais que isso. Você vale muito mais que isso. Então falar assim claramente é quase como uma adoração. Só Deus sabe, só Deus sabe. E amanhã, se Deus quiser, estou em rendição, estou rendido. Mas como é que vai terminar isso? Vai terminar como Ele planejou. Como Ele planejou.
Por isso que Ele nos ensinou a dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque só tu sabes. Vamos terminar? Então, nessa realidade, nesse contexto, nessa dimensão que eu passo a viver, só Deus sabe todas as coisas da minha vida. O que eu faço? Primeira coisa, confie. Fala para alguém do lado assim: confia. O dicionário diz que confiar é como aquele que coloca a vida, está sujeito, está debaixo do cuidado, da guarda de outra pessoa. É quando você confia a ponto de colocar a sua vida nas mãos, né? Um grande equilibrista atravessou um prédio, meu Deus do céu, uma coisa assim surreal, prédio alto, enorme. Ele atravessou de um prédio para o outro. Quando ele chegou do outro lado, ele foi ovacionado. As televisões, fotógrafos, todo mundo gritava: você é incrível. O cara atravessou. Aí ele falou: peraí, espera. Aí ele pegou um carrinho, como se fosse de supermercado, ou qualquer carrinho. Ele pegou um carrinho e atravessou de novo, empurrando um carrinho. Quando ele chegou do outro lado, as pessoas pulavam e diziam: o que é isso? Nunca se viu algo assim. Que loucura, você é demais, você é incrível. Ele falou: sou mesmo? Não, você, cara, não tem ninguém igual, você é demais. Ele falou assim: sobe no carrinho. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje: sobe no carrinho. Ele é incrível, sobe no carrinho. Confia a ponto de subir no carrinho e deixa Ele dirigir. E olha que você tem dito que está vivendo numa corda bamba, né? Então, sobe no carrinho. Você está vivendo achando que você vai cair, sobe no carrinho, confia nele. Deixa Ele. Ele não cai. Ele não cai. E se eu cair, Ele me levantará. Confia. Tem a história daquele cara que estava fazendo trilha e se perdeu, e já de noite, numa escuridão, não sabendo nem onde estava mais, ele escorrega e ele começa a cair, não para de cair. Ele está tentando agarrar em alguma coisa, tentando agarrar em nada, e ele está despencando, e num determinado momento ele agarra uma raiz, e ele segura a raiz, e aí ele está num desespero de noite, olha para cima, não enxerga nada, olha para baixo, não enxerga nada, e ele começa a gritar por socorro, e ele ouve uma voz que diz para ele: solta daí que eu te pego. E ele olha de novo, tentando enxergar quem está falando. Ele olha e não enxerga nada, e ele não solta a raiz. E vem a madrugada fria, congelante, e ele morre congelado, segurando na raiz, a 1 metro do chão. Ele é encontrado morto, congelado, a 1 metro do chão. Quando a voz dizia: solta daí. Quando você conseguir realmente afirmar: só Deus sabe, solta daí. Ele vai segurar você. Sobe no carrinho. Confia. Só Deus sabe. E como vai ser? Eu estou no carrinho. E Ele está me levando. Por isso que Ele diz assim para cada um de nós: se passares pelo fogo, não te queimarás. E quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Para aqueles que podem dizer: só Deus sabe, confia de todo o teu coração. Salmo 56, 3
no dia em que eu temer, e isso vai acontecer, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 91, 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, esperarei nele. Por quê, gente? Porque só Deus sabe, e eu estou muito feliz com isso, estou em paz. E como é que vai ficar agora? Só Deus sabe. E como é que vai ser? Só Deus sabe. Nossa, mas você não sabe dizer outra coisa? Eu não sei o que vai acontecer. Estou muito em paz com isso. Então por isso hoje vou deitar e dormir, porque o dia de hoje foi muito bom. Segunda coisa, o que devo fazer então, já que só Deus que sabe? Tenha expectativas, né? Você não pode projetar em Deus e falar que é Ele que sabe, e conhecendo a sua grandeza, conhecendo o controle que Ele tem sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre o dia, sobre tudo, você não pode dizer assim, só Deus sabe, e não esperar nada. Não ter uma expectativa no teu coração assim, mais que elevada, de uma alegria no teu coração. Precisa alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos. Mas por quê? Porque Ele que sabe. Se Ele sabe, gente, aleluia, Ele tem o melhor, né? Ele tem tudo já preparado. Então a palavra expectativa quer dizer situação de quem espera a ocorrência de algo. Eu espero no Senhor, olho para Ele, só Ele sabe, e se Ele quiser, e ponto. Se Ele quiser, eu espero. Sabe o que eu espero? Algo maior e melhor. Eu espero algo maior e melhor. Eu espero. Nele eu espero, porque Ele pode todas as coisas, né? Eu espero uma resposta positiva. Todo mundo está dizendo que vai ser negativo, mas eu espero uma resposta positiva. Eu olho para Ele, contemplo isso, olho para Ele, é minha expectativa nele, né? Deus provoca isso em nós de uma forma tão tremenda que Ele dá sonhos para nos sonharmos. Sonhos geram expectativas, né? Sonhos geram coisas na nossa vida que quem não acredita vai dizer, lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. É assim, mas na minha vida só Deus sabe. Quem diria que seria jogado num poço? Quem diria que seria vendido para uma caravana? Quem diria que seria preso, acusado? Quem diria? Mas Ele já sabia que estaria no trono, porque só Ele sabe. Só Ele sabe. Deus é maravilhoso, e quem viver verá, né? Salmo 27, 14 fala, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, espera pois no Senhor, Ele é poderoso. Do capítulo, que risada linda, que coisa linda, aleluia. Assim será a sua vida, em nome de Jesus. Um sorriso lindo. E a avó, deve ser a avó. É a avó. A avó está rindo junto, só não faz barulho. E quando no capítulo 38, Deus começa a fazer perguntas para Jó,
Deus fala para ele: da sua ignorância eu queria ouvir alguma coisa, porque você pensa que sabe, mas você não sabe nada, mas mesmo assim, na sua ignorância eu queria ouvir você. E aí começa a fazer perguntas para ele: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que estava? Começa a fazer perguntas para ele, vai até o capítulo 41. Quando Jó está ouvindo essas perguntas, ele percebe que de tudo que ele passou, a vida dele travou, e ele não sabe o que pensar, né? Aí, em Jó capítulo 42, versículos 5 e 6, ele fala algo tremendo, né? Ele fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi muita coisa, ouvi a teu respeito, eu ouvi quem tu és, ouvi o que o Senhor faz, eu ouvi, mas diante de tudo que me aconteceu, que eu estou passando, que eu estou vivendo, diante de tudo que eu perdi, diante de todas as situações da minha vida, eu não conseguia esperar em nada, não conseguia acreditar em nada. Ainda tem um agravante: quando você está passando uma situação difícil, pode acontecer que pessoas vão dizer que você tem muita culpa nisso que está acontecendo. Se você tem, até que a palavra cabe, tudo bem, mas se você não tem, eu vou dizer para você que funciona igual prego sendo pregado numa carne, dói demais, dói muito, quando a pessoa começa a falar que você tem culpa do que aconteceu, sendo que você não tem. É muito difícil. Aquilo arrebenta você de uma forma, as suas estruturas são abaladas, e aí você se sente o pior dos piores, você se sente e aí não dá mais, aí você mesmo já não quer mais convencer ninguém, porque não tem mais o que falar, né? Então Jó está nesse momento, e ele fala: com tudo que eu ouvi, eu te conhecia por ouvir falar, mas aí ele fala algo maravilhoso: mas agora os meus olhos te veem. Quando ele fala os meus olhos te veem, é quase que um romper, uma abertura, e ele vê quem de fato Deus é. E quando ele vê isso, se você ler logo em seguida, diz que Deus vira a sorte de Jó. Por quê? Porque gerou uma expectativa. Apesar de eu ter perdido tudo, algo ainda pode acontecer. Você me ajuda? Escolhe alguém, tá bom? Escolhe alguém e fala para ela assim: algo muito bom ainda pode acontecer. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma outra coisa que impede expectativas, impede você de esperar. Você não consegue esperar, é medo. O medo é algo terrível, terrível, né? Tanto que Jó, numa das suas falas, diz assim: o que eu mais tinha medo aconteceu comigo. E agora ele está vivendo o medo dele. Então você não consegue ter expectativa nenhuma, porque você está vivendo o que você temia, era pânico, era a situação que você ficava assim: mas e se acontecer? E aconteceu, exatamente do jeito que ele tinha medo. Então, se você não venceu o medo, você não tem expectativas. Expectativas é de gente de muita coragem, muita coragem. É de gente que luta contra tudo e contra todos. É de gente que não olha para a circunstância, olha para o alto e sabe que só Deus sabe. Não diga como será o meu fim, porque se você não sabe, Deus sabe. Amém? Por último, vamos lá. Se entregue para viver o que só Deus sabe. Se você realmente vai restaurar isso na sua vida, se você vai trazer de volta essa fala, essa afirmação, se você vai trazer
isso para contexto da sua vida, você vai falar a partir de agora, só Deus sabe. Se entregue para viver isso aí, né? Quantos aqui podem dizer que o seu amanhã está nas mãos de Deus? Então se entregue para viver o amanhã de Deus na sua vida. Não é o seu amanhã, é o amanhã de Deus, que Ele já tem preparado, escrito, já está nele já. Se entregue para viver isso, se entregue de todo o teu coração. Nele eu confiarei, nele eu confiarei. Vou subir no carrinho, vou me entregar e eu vou viver o amanhã de Deus para a minha vida, né? Se entregue. E chegamos agora no final, né, de tudo. Nós estamos nesse momento aí, Jó capítulo 42, versículo de 1 a 3, que você tem que se render. Chega aquele momento, você vai dizer: tá bom, só tu sabes, só tu sabes. E eu estou em paz com isso. Isso quer dizer que eu sei? Não, não sei, eu acabei de dizer que só Ele sabe. Isso quer dizer que eu tenho um controle? Não, não tenho. Aliás, não tem nada, não tenho controle de nada. Mas o que gera em mim paz, vontade de viver, é porque só Deus sabe. Só Deus sabe. E eu quero então me entregar para viver isso. Entregar minha vida, entregar meu coração, e quero viver o amanhã de Deus para a minha vida. O final da história. Catando espigas, mas eu, se Deus quiser, amanhã não estarei catando espigas. Então, chegamos ao final. E aí Jó, Deus começou a fazer tantas perguntas, tantas. Aí Jó responde para Deus, e a resposta é uma entrega total. Jó 42, 1 a 3 diz: então em resposta ao Senhor, Jó disse: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, porque eu não sei, só Deus sabe. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Eu não sei, de fato eu não sei, mas eu entreguei minha vida nas mãos de Deus que sabe, e o amanhã está nele, e o que vai acontecer está nele, e o final da história está nele. Eu esperarei, com paciência esperarei, porque Ele é Deus. Amém? Fica de pé.